existem vários textos que os universalistas citam. Eu vou tentar me deter em alguns dos mais principais, tá? Dos mais importantes. Por exemplo, João 1:29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo é um prato cheio para quem é universalista, né? Se Jesus tira o pecado do mundo todo vai ser perdoado, logo não existe inferno eterno, e, portanto, no final da história, Satanás, os demônios, os ímpios, os ateus, os incrédulos, todos serão salvos. Bem, não é disso que João 1:29 trata. Aliás, a expressão que tira no texto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela vem de um particípio grego, que é o particípio hoairon, ou seja, eis o Cordeiro de Deus que está tirando o pecado do mundo. Então, o argumento de João é: Jesus, não apenas quando ele será crucificado, mas quando ele se encarna e começa a pregar a mensagem do reino, o evangelho, sobre o arrependimento e sobre a fé, as pessoas que estão crendo na mensagem de Jesus já estão tendo seus pecados removidos e, portanto, já estão sendo perdoadas por Deus, por meio de Cristo. Então, esse texto não se presta de forma alguma ao ensino do universalismo. Outro texto é João 3,17. Olha só, João 3,17 diz: porque Deus enviou ali o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Parece muito universalista, né? É só ler o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, universalistas, com exceções raras, gostam de isolar versículos, evidentemente, para que tais isolamentos bíblicos ou escriturísticos favoreçam a sua perspectiva teológica, ideológica, filosófica e assim por diante. E, evidentemente, esse não é um expediente correto, exegeticamente sadio e assim por diante. Tem outro texto muito usado que é Atos 3:21, que diz o seguinte: o qual, isto é, referindo-se a Jesus Cristo, convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Então, esse era um texto que foi usado, por exemplo, por Orígenes de Alexandria, entre outros. Essa expressão restauração de tudo, ela vem do grego ali, apokatastaseos panton, e esse texto é bem interessante, porque aqui a expressão restauração de tudo, ela não se refere ao universalismo. Se pegarmos estudiosos do Novo Testamento, como Ian Howard Marshall, ao comentar esse versículo, ele vai dizer o seguinte: a frase restauração de tudo, de Atos 3:21, significa a perfeita realização da parte de Deus das coisas que ele, Deus, prometera através dos profetas, sendo que a principal entre elas era o estabelecimento do seu domínio ou reino. Ou seja, a restauração de tudo apontando para o domínio soberano, grandioso e glorioso de Deus sobre tudo e sobre todos. O que não pode e não deve ser confundido como um texto que favoreça o universalismo. Um deles, e qualquer coisa, por favor, você pode me direcionar ou cortar, muito usado é Romanos 5:18. Muito usado, muito usado. Só que vamos ver aí o que diz o contexto. Romanos 5:17 e 18, e eu vou fazer os apontamentos. Romanos 5:17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, né, referindo-se ali a Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aí vem o versículo 18, que os universalistas amam. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ou seja, no final da história todos serão justificados e pronto. Mas qual que é o problema? Essa expressão final do versículo 18, ou seja, por um só ato de justiça, ou seja, de Cristo, justiça de Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, ela favorece aparentemente o universalismo, mas só aparentemente. Por quê? Se você se der ao trabalho, a maioria das objeções, pastor Eliseu e os demais queridos irmãos, que o universalismo faz, para não dizer outros pensamentos heréticos e assim por diante,
às vezes não precisa nem conhecer o grego e hebraico, é só ler o contexto da passagem, que o contexto se encarregará de elucidar o sentido do texto. É só gastar alguns minutinhos a mais, colocar a preguiça de lado, ser um pouquinho disciplinado, amar a palavra de Deus e ler o contexto. Pronto, você mata a charada. É o caso com Romanos 5. Olha só, se você se der ao trabalho de retroceder de Romanos 5:18 para Romanos 5, versículos 1 e 2, você perceberá que esse ato de justiça de Cristo, que proporciona graça sobre todos os homens para a justificação de vida, né, em Romanos 5:18, ele é condicionado à resposta de fé e à permanência na fé por parte do indivíduo. Conforme Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, olha só, Deus não justifica incrédulos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o versículo 2, Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Opa, então você tem que crer em Jesus e tem que estar firme em Jesus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então não é uma salvação universal para todos, é para aqueles que são justificados pela graça mediante a fé e permanecem na fé em Cristo. Pronto. Só ler o contexto, você matou a charada. Outro texto 5, né? bem interessante, também, né, existem outros, mas eu vou... Como que pode ler o versículo 5, pastor? Por favor, pode ler. Por favor, pode ler para nós. E a esperança não nos decepciona. O nós aqui é a igreja. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Esse Espírito o mundo não pode receber. Perfeito. Pode continuar. O Espírito Santo, não, exatamente, o mundo não tem o Espírito Santo. Perceba, pastor Eliseu, que uma leitura atenta do texto e do seu contexto desmascara a falácia de que todos vão ser salvos. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Agora, outro texto, não dá para citar tudo. Eu vou citar mais um texto, tá? Só vou citar mais um, que ele é bem interessante, ele é muito usado. Existem outros, mas os principais, eu vou citar apenas mais um. Então, 1 Coríntios 3,15 é um dos textos mais difíceis da Bíblia, eu admito. No contexto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 14 e 15. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Né? Esse texto, especialmente 1 Coríntios 3,15, é usado frequentemente para defender o conceito de purgatório, mas há também quem o utilize para defender o conceito de universalismo, que tem a ver com a nossa conversa, com o nosso breve bate-papo nesse momento. Só que, olha que interessante. Ora, o que quer que 1 Coríntios 3,15 signifique, ele não pode estar fazendo referência ao universalismo. Por quê? Porque, do contrário, o apóstolo Paulo ele estaria contradizendo a si mesmo. E por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, Paulo ensina claramente que nem todos serão salvos. É só ler 3 capítulos depois. Você leu 1 Coríntios 3,15? De novo, é o contexto. Se der o trabalho de ler 3 capítulos depois, olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, que é chocante. Paulo menciona 11 tipos, ou 11 classes, ou 11 categorias de pessoas que não serão salvas. Ele diz, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10, na continuação de 1 Coríntios 3, ele diz, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha lá, injusto já não herda, não é salvo. Versículo 10, agora ele cita mais 10 tipos de pessoas. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino